Olá, meus amigos, vocês estão no Bolseiro do Sul, meu nome é Carlos e hoje eu vou falar de um autor polêmico que muita gente não gosta, critica, blá 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 blá, mas eu li porque eu nunca tinha lido. É o Paulo Coelho, manuscrito encontrado em Acra. Já já! (14 de julho de 1099). Enquanto Jerusalém se prepara para a invasão dos cruzados, um grego conhecido como Copta convoca uma reunião com jovens e velhos, homens e mulheres da cidade. A multidão se forma em volta dele, é formada por cristãos, judeus, muçulmanos e começam a conversar sobre o cotidiano do povo de Acre. Essa é uma maneira de salvar a cidade da invasão. Bom, vamos falar um pouquinho de Paulo Coelho. Eu nunca tinha lido Paulo Coelho, por isso que eu resolvi falar desse livro aqui. Então, não adiantava eu criticar o autor sem ler pelo menos alguma obra dele, então eu vou falar disso, das impressões que eu tive daqui. Então, o Paulo Coelho tem um tipo na minha opinião, um tipo de leitor específico. É aquele que está começando a literatura, é aquele que ainda não teve contato nenhum com os livros, é aquele que tem dificuldade de interpretação de texto, é aquele, por exemplo, que está buscando um tipo de mensagem que ele não encontra no cotidiano, na realidade dele. Esses tipos de livro do Paulo Coelho, eu acredito que os outros sejam parecidos, são de frases de efeitos, algumas frases de efeitos bastante comuns, inclusive, mas eles têm, eu acredito que eles têm o que transmitir, tá? Talvez para quem já tem um pouco mais de experiência com a literatura, quem gosta de ir um pouco mais a fundo, quem gosta de... Tá piscando essa câmera, né? Bom, acho que agora, apesar de mudar um pouquinho, parece que ela vai parar de piscar. Eu acho que, então, voltando a falar, eu acho que os livros do Paulo Coelho têm uma função, tá? É aquela de trazer para o mundo da literatura as pessoas que não têm contato com ela. É aquele tipo de pessoa que de repente precisa de uma palavra amiga, mas em volta dela, ela não tem ninguém com capacidade de fazer isso ou com interesse em fazer isso. Então, ele meio que se torna um companheiro do leitor, daquele leitor iniciante, daquela pessoa que está buscando alguma coisa. Então, eu não gosto muito de literatura de autoajuda, eu vou inclusive falar de um outro livro que segue a mesma linha, mas a gente tem que olhar com uma cabeça um pouco mais aberta. Bom, o manuscrito encontrado em Acra, que é o último livro do Paulo Coelho, ele é um livro extremamente fácil de se ler, ele parece um livro de salmos, tá? A história se passa, como eu disse, um dia antes da invasão de Jerusalém, onde a cidade foi destruída. Um grego chamado Copta, que é um filósofo, uma espécie de filósofo, vai para uma praça e começa a conversar com as pessoas a respeito do cotidiano dela, das dúvidas que elas têm em relação ao amor, à inveja, à ganância, às mazelas que as pessoas passam todos os dias, enfim. Ele começa a trocar ideias. Perdão, eu falei filósofo, mas ele é um profeta, na verdade, né? Meio que um profeta. Bom, então, ele parece uma mistura de salmos com o Sermão da Montanha, tá? Da Bíblia. Eu também não sou conhecedor da Bíblia, mas eu posso dizer que o pouco contato que eu tive me lembrou bastante isso. Eu vou ler, por exemplo, ele começa cada capítulo com uma pergunta de algum telespectador ali, um espectador que está com ele, e logo em seguida vem uma explicação sobre a pergunta desse profeta, desse filósofo. Por exemplo, vamos colocar aqui... Então, por exemplo, um dos capítulos aqui ele diz: "E o mesmo homem que havia perguntado sobre o trabalho insistiu: e por que certas pessoas são mais bem-sucedidas que outras?" Aí vem a resposta logo em seguida, e ele respondeu: "O sucesso não vem do reconhecimento alheio, ele é resultado daquilo que você plantou com muito amor e tal." Então são dicas, é um livro tranquilo, você lê ele em poucas horas, tá? Para quem está mais acostumado com literatura. É um livro bem facinho de ler, é um livro que não tem pretensão nenhuma, eu acho, é um livro escrito com muita tranquilidade pelo Paulo Coelho.
Ele traz mensagens religiosas, tá? Independente de tocar na religião em si, ele traz mensagens religiosas, bem no estilo cristão mesmo. Eu acho que é um livro simples, um livro tranquilo de se ler, mas eu acho que os livros do Paulo Coelho têm um papel, sim, na literatura mundial. Eu acho que eles têm um papel de disseminação da palavra escrita, eu acho que ele merece respeito. Não é um tipo de literatura que eu acompanho, provavelmente não lerei outros livros do Paulo Coelho, mas eu acho que vale a pena para quem está começando a trabalhar, a ingressar no mundo da literatura, ler algumas coisas dele, já que é simples de entender, de compreender e de fazer as suas interpretações, ok? Espero que não tenham ficado chateados ou decepcionados porque o Bolseiro do Sul leu Paulo Coelho. Acho que esse tipo de preconceito é tremendamente ignorante. Então, se gostaram do vídeo, favoritem, postem aí nas redes sociais, cliquem no favorito para ajudar a gente. Se inscreva no canal quem não se inscreveu ainda, tem sorteio nos próximos dias aí, provavelmente em fevereiro nós vamos ter um novo sorteio de livro. E até a próxima, um abraço, tchau!